Olá, para você que já está aí, o meu feliz sábado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja bem-vindo para mais um dia de estudo aqui na presença do nosso Deus. Feliz sábado para você que não é adventista do sétimo dia, mas que você também acredita no mesmo Deus que eu acredito. E hoje é um dia mais do que especial, porque se tratando do dia de sábado, é um dia que a criação faz aniversário. Hoje é aquele dia, hoje é o sétimo dia, que tendo o Senhor terminado todas as obras de sua mão, no sétimo dia ele descansou, ele abençoou e o santificou o dia de sábado. Por isso, hoje é um dia mais do que especial, porque hoje nós comemoramos o dia da criação. Aquele dia em que Deus terminou toda a sua obra, os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. E ele descansou. E assim ele deu o exemplo para mim e para você também, que nós devemos tirar um dia para o nosso descanso físico, mental e principalmente o espiritual, para que possamos refletir nas coisas que passamos durante a semana e assim vemos aonde erramos e chegamos mais perto de Deus para que possamos pedir perdão. Nós devemos pedir perdão para Deus todos os dias, mas hoje em especial é o dia que passamos mais tempo com Deus, porque esse dia é que Ele deu para que nós possamos passar mais tempo com Ele. Então, feliz sábado para você. Bom, hoje eu quero levar você a fazer ao mesmo tempo um estudo, mas é mais uma reflexão sobre se nós devemos ou não congregar. Muitas pessoas têm deixado de congregar pelo fato de a igreja ter pessoas de mau caráter, pessoas hipócritas, pessoas de todo tipo. E aí essas pessoas dizem assim: eu não vou na igreja porque lá tem gente assim, assim e assado. A pergunta é: nós sabemos que em uma igreja tem tudo isso, mas será que você é melhor do que as pessoas que estão lá? Isso você tem que fazer uma reflexão entre você e Deus, para saber se você é melhor que as pessoas que estão indo congregar. E é sobre esse assunto hoje que eu vou falar para você. Mas antes de nós entrarmos aqui nesse assunto, eu vou orar com você. Feche seus olhos, cubra sua fronte e vamos falar com Deus. Obrigado, Pai Santo e Pai querido, por nos dar esse privilégio de mais uma vez estar aqui na Tua Santa Presença, para que possamos estudar a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça presente aqui e também onde essa pessoa está. E que o Senhor nesse dia derrame bênçãos sobre medida para todas as famílias da terra, meu Pai. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como eu estava falando, várias pessoas têm deixado de congregar pelo fato delas dizerem que na igreja tem pessoas de todo tipo, hipócritas, pessoas de mau caráter, né? Eu sempre digo que lá sempre é lugar para você também, tá? Por que é importante nós congregarmos? Porque quando nós congregamos num templo, nós reunimos ali para adoração a Deus, né? E através dos cultos, nós, os membros, ficamos sabendo da dificuldade que a igreja passa, seja numa reforma, seja pagar uma luz, uma água,
tudo isso é passado. É por isso que servem, então, os dízimos e as ofertas, tá? Para fazer restauração no templo. E aí, então, muitas pessoas, né, têm dito que a igreja recebe muito e faz aplicação e ninguém sabe para onde vai esse dinheiro e aquela coisa toda. Você sabe que quando uma pessoa não quer ir em tal lugar, ela coloca milhões de obstáculos, né, naquilo que ela não deseja ir. E na igreja não é diferente. Muitas pessoas colocam sim obstáculo e colocam todo tipo de falácia, né, sobre que a igreja está faturando, dízimo e tudo mais. Mas o que mais eu fico indignado é que muitas pessoas têm criticado, mas a mesma não faz nada. Quando você olha para a vida financeira dela, você vê que é um desastre. As pessoas que desejam ensinar, querem pelo menos tentar ensinar a igreja onde colocar os dízimos e a oferta. Mas ela não sabe corrigir a vida dela financeira. Aqui que é o grande ponto. Se você não quer ir na igreja, todo mundo vai respeitar a tua opinião. Você tem um livre arbítrio para fazer o que você bem deseja. O que você não pode é criticar a obra de Deus. Porque, além de você não fazer nada, não contribuir para nada, você está criticando o que é sagrado. E a Bíblia sempre relatou que um dia Cristo vai vir buscar a sua igreja. Apocalipse, capítulo 19, né, 22, quando vemos ali nos finais, Cristo um dia há de vir buscar a sua noiva, que é a igreja. Efésios 5, 27 a 32 vai dizer ali que Cristo é a cabeça da igreja. Então, não critica a obra de Deus. Se você não quer congregar, respeitamos a sua vontade. Só não critique a obra de Deus. Como eu estava dizendo sobre a questão que nós ficamos sabendo da situação que é a igreja, veja que segundo Reis, capítulo 12, a partir do versículo 4, quando a reparação do templo, todo mundo voluntariamente levava as suas ofertas. O dinheiro entregava para o sacerdote para fazer a reparação no templo. Né? Então, eu quero falar um pouquinho hoje, não é sobre dízimo, não é sobre oferta, mas sobre congregar. Né? Se você acha que lá na igreja tem muitas pessoas hipócritas, como eu disse, e tem muitas pessoas de mau caráter, fique tranquilo. Lá também sempre há lugar para mais um. E você está convidado para fazer corpo dessa igreja tão defeituosa. Ou, ao contrário disso, nós entendemos que você é bom demais para fazer parte da igreja de Deus. Tá? Então eu quero ler aqui o primeiro verso que se encontra em Hebreus capítulo 10, 25, que diz assim: Não deixamos de congregar-nos como é costume de algum. Antes, façamos a demonstração, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós sabemos que o tempo do fim está próximo. Cristo a qualquer momento pode vir buscar a sua igreja. E nós devemos estar preparados para esse momento. Exceto, é claro, aqueles que acham ser melhor do que os outros, que eles não precisam de Cristo. Eu vou ler um outro verso aqui para você, para dizer o que Cristo disse sobre um homem. E esse homem, qual Cristo diz, que eu estou falando aqui, é de João Batista. Mesmo Jesus fazendo uma referência sobre ele, dizendo que ele era o maior nascido de mulher, ainda assim, na sua humildade, João sempre percebeu que ele precisava de alguém para ser salvo. Eu vou ler para você aqui Lucas, e também quero que você acompanhe, né, na sua Bíblia aí, a leitura, e você marque, para que você possa compreender o texto dentro aqui do seu contexto, tá? Jesus dando o testemunho de João, Jesus diz assim, Lucas 7, 28. Você com certeza está escutando aí
uns uivados de cachorro, mas fique tranquilo, tá? Isso não vai interferir em nada aqui no nosso estudo, tá bom? Então, Lucas 7:28 diz assim: Eu vos digo, Jesus dizendo, dando testemunho aqui de João, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus dando um testemunho de João, Jesus disse que nascido de mulher não haveria ninguém maior do que João. Assim como também nós entendemos que não há sabedoria maior do que a de Salomão, quando a Bíblia relata, né? E mesmo Jesus dando o testemunho de João, dizendo que entre nascido de mulher não haveria ninguém maior do que ele, veja a humildade de João. João sempre teve em mente que ele precisaria de alguém maior do que ele para entrar no reino de Deus. E João sempre, em seus batismos, ele sempre estava ali no meio de multidões, batizando e falando da palavra de Deus para as pessoas. E aqui, em Lucas, capítulo 3, no versículo 16, João diz assim, ó, disse João a todos, eu, na verdade, os batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, João dá testemunho de Cristo, dizendo que aquele que vem depois dele é maior do que ele, porque ele já existia desde o princípio. E João diz assim, ó, eu não sou digno de desatar ou de desamarrar as sandálias dos teus pés. Em contrapartida, Jesus disse, eu vos digo que entre nascido de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Agora eu vou te perguntar uma coisa, e com toda sinceridade você deve responder, não para mim, mas para você mesmo. Você é mais importante do que João Batista? João Batista necessitou de um Salvador. E você não necessita de um também? Ou você é aquela pessoa que acha que vai ser salvo por si só? Você pode se perguntar, mas para mim ser salvo eu não preciso ir na igreja. Bom, depende. Depende. Há coisas relatadas aqui na Bíblia que é uma advertência para mim e para você. Nós devemos ter comunhão com todas as pessoas. O que nós não podemos fazer é não ajudar a obra de Deus e querer atrapalhar a obra. Quem gosta de fazer isso é o inimigo de Deus, que não quer ver a obra de Deus crescendo, quer só fazer. O inimigo trabalha para desfazer a obra de Cristo. Jesus deixou claro em Mateus capítulo 13, João capítulo 13, né, sobre o trigo, e o joio, né? Aqui, ó, Mateus capítulo 13, 24, depois você pode ler na sua Bíblia, que na igreja vai crescer sempre o trigo e o joio. Então nós não deixamos de congregar porque lá as pessoas têm vários defeitos. Como eu disse, a igreja é um hospital para os pecadores, a qual eu sou um dos principais deles. É por isso que eu preciso de congregar. E eu vou ler aqui um outro texto para você. Quando Jesus disse assim, nascido de mulher, não tem, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que João. E eu vou lhe dar aqui
o que Jesus estava dizendo com isso. Lucas, mesmo, aqui nesse mesmo livro, 23:39, diz assim. Aqui está falando daqueles dois ladrões na cruz. Diz assim, Lucas 23:39. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, contra Jesus, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem o mesmo teme a Deus? Olha aqui, ao reconhecimento. Nem o menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Jesus disse que nascido de mulher não haveria ninguém maior do que João, mas o menor no reino de Deus seria maior do que João. E aqui há uma referência clara, claríssima. Esse ladrão na cruz, ele não pregou o evangelho, ele não congregou, ele não fez a obra de Deus como deveria fazer, né? Talvez ele, aí na sua ignorância, ele tenha feito todas as atrocidades, mas naquele momento ele reconheceu que ele precisava de um Salvador, ele precisava de alguém que fosse maior do que ele. E foi nesse momento, então, que ele viu ali uma oportunidade única de reconhecer Jesus como o verdadeiro Deus, o Filho de Deus. Naquele momento, ele a confessou publicamente ali que Jesus era o Filho de Deus e disse: Lembra-te de mim quando vieres. Não quando você for para o teu reino, mas quando vieres no teu reino. E Jesus disse: Em verdade te digo, hoje, claro, ali deveria ter uma vírgula, estará comigo no paraíso. Este homem, no céu, comparando as coisas do céu com as coisas da terra, ele é milhões e trilhões de vezes maior do que João Batista. Porque quando Jesus disse que nascido de mulher, está dizendo de coisas terrenas. E quando ele disse que o menor no reino de Deus é maior do que qualquer coisa aqui na terra. Você pode ser bilionário, tribilionário, você pode ter tudo aqui debaixo do céu. Mas se você ainda assim, como esse ladrão, entrar apertado pela porta estreita, você será maior do qualquer um que existe aqui nessa terra. Por isso que eu desejo um dia estar no céu. E falando dessas pessoas que se acham melhores, assim estavam os fariseus, né, os escribas, os homens da lei, na época de Jesus, achavam que eles era bom demais para aceitar Jesus e para aprender com Jesus. Eu vou ler uma citação de Ellen White, que se encontra no livro Atos dos Apóstolos, na página 10. Eu vou ler aqui, eu tenho ele aqui na minha estante. Eu vou ler essa passagem aqui, de o que Ellen White disse sobre você não aceitar Cristo, de você achar que você não precisa. Eu preciso. Nós somos doentes, nós somos contaminados pelo pecado, né? Então nós precisamos de um Salvador. Eu e você, todo mundo precisamos. Quando você deixa de congregar, porque na igreja tem muitas pessoas defeituosas, você está dizendo que você é melhor do que elas, né? Eu vou ler aqui esse livro aqui, ó,
Atos dos Apóstolos, na página 10, olha o que Ellen White disse aqui. Ela diz assim, eu vou ler aqui só o último parágrafo desse livro. Os líderes judeus se achavam sábios demais para necessitar de instruções, justo demais para precisar de salvação e honrado demais para carecer da honra que vem de Cristo. O Salvador se afastou deles para oferecer a outro os privilégios que tinha menosprezado e a obra que havia negligenciado. A glória de Deus tinha de ser revelada, a sua palavra confirmada. O reino de Cristo deveria ser estabelecido no mundo. A salvação divina precisava se tornar conhecida na cidade do deserto. E os discípulos foram chamados para fazer o trabalho que os líderes do povo judeu haviam deixado de realizar. Em outras palavras, os judeus, os fariseus, os líderes, esse povo, eles achavam-se sábios demais para precisar da instrução de Cristo. Então, a outras pessoas foram confiado o Evangelho, para que pudesse levar o Evangelho para mais pessoas na cidade, no deserto, em todos os lugares. Quando nós deixamos de congregar, nós estamos dizendo para nós mesmos que nós somos bons demais. Nós não precisamos de um Salvador. Embora você pode ter no seu pensamento, mas eu faço isso na minha casa. Será que seria assim? Se fosse para todos nós ficarmos na nossa casa, não haveria necessidade de Jesus um dia ir ao templo, explicar, reunir, como diz Lucas 4,16, como costume, num sábado, indo para Nazaré, num sábado, segundo o seu costume, entrou numa sinagoga para ler. Lucas capítulo 4, versículo 16. Era costume de Jesus, era costume ir na sinagoga aos sábados para ensinar. Aí eu vou te perguntar de novo, você se acha bom demais para ir ao templo congregar com os irmãos? Essa pergunta você tem que fazer para si mesmo. Em outras palavras, quando nós não fazemos nada, também não devemos criticar nada. As pessoas hoje têm vivido de modo que elas não ajudam ninguém, não fazem nada para ninguém, mas criticam sempre aquelas pessoas que estão fazendo. Nós sabemos, como eu disse já antes, que a igreja é defeituosa. Ela só vai ser uma igreja sem mácula quando Cristo vier. Você falar mal da igreja, você está falando mal da noiva de Cristo. Você está falando contra Deus. Foi Ele quem estabeleceu. Né? Então, antes de fazer alguma crítica sobre a igreja, vamos pensar um pouco mais. Né? Às vezes você deixa de criticar uma festa, em qualquer outro lugar. Você acha que lá é o lugar certo. Mas quando se trata da igreja, para você a sua visão é totalmente distorcida. E você sempre está ali querendo criticar a obra de Deus. Não faça isso. Ore a Deus, peça perdão, que Deus possa renascer dentro do seu coração, para que você possa compreender que um dia Cristo virá buscar a sua igreja. E nesse dia, deseja você estar fazendo parte dela, mesmo ela sendo defeituosa, mesmo ela tendo todos os problemas dela. Lembrando que a igreja de Deus não é o homem que governa. Quem governa a igreja, como diz Efésios 5, 27 e 32, é o próprio Cristo. Então não fale mal da noiva de Cristo. Antes, ore por ela. Ore para que aquelas pessoas que vocês tanto julgam
que tenha mau caráter, que é hipócrita, ajuda ela a orar. É por isso que nós reunimos orar um pelos outros. Se você se acha melhor demais do que eu, por favor, ore por mim, para que Deus renasça cada vez mais dentro do meu coração, para que eu possa ser transformado. Se você acha que você é melhor do que o outro irmão, ore por ele. E assim nós todos oramos por você, que é tão perfeito. Tá bom? Então, que Deus te abençoe grandemente. E lembrando que eu, como pecador, preciso de um Salvador. E esse tem nome, chama Jesus Cristo, aquele que se entregou por mim lá naquela cruz. E ele disse que um dia viria aqui buscar o seu povo. Nós sabemos que com todo defeito, mas como diz 1 Coríntios capítulo 15, ele vai nos transformar para que nós possamos ser igualzinho a ele. Tá bom? Então feche seus olhos com a sua fronte, eu quero orar com você. Querido e grandioso Pai, perdoa, Senhor, todas as frontes que a sua igreja tem sofrido, talvez por pessoas, meu Pai, que ainda não conhecem a tua obra e nem o teu poder. Perdoa pelo pecado de cada um. Perdoa os meus pecados, meu Pai, que às vezes tem errado também. Nós não somos perfeitos. Por isso que nós precisamos de um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, a cada um de nós, como a tua misericórdia dura para sempre. E como o livro de Miqueias diz, meu Pai, 7, 18 a 19, que quando o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor joga todos eles no fundo do mar e dele não se lembre mais. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. E abençoa nós nesse dia. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero então num próximo vídeo. Até lá. E, claro, um feliz sábado.